em que a grande preocupação do Banco Central, a proposta dos economistas é que o Banco Central se preocupasse com a base monetária. Milton Friedman. E essa preocupação, alguns economistas defendem até hoje. O Banco Central precisa controlar o crescimento da base monetária. Hoje, não. Vocês não veem notícia no jornal sobre base monetária. Então, faz parte deste curso a leitura de jornais. Precisam ler os colunistas de economia, ler as notícias de economia. A minha preocupação é que a macro não precisa ler notícias sobre empresas, ler notícias sobre o Banco Central, sobre o governo, o Tesouro Nacional. Faz parte, primeiro, da vossa vida como cidadãos, e segundo, como parte desse curso. Nos anos 70, 80, era uma preocupação importante. O Banco Central se comprometia, a base monetária brasileira vai crescer 5% ao ano apenas nos próximos 4 anos. E aí os jornalistas investigativos ficavam acompanhando essas informações que estão disponíveis no site do Banco Central, vendo se o governo federal, o Banco Central, estava cumprindo ou não a meta de crescimento da base. Era a teoria que nos orientava naquele momento. Hoje você vê notícias sobre a taxa de juros. O Banco Central se reúne no Comitê de Política Monetária, no Copom, cada 45 dias e fixa a taxa de juros. A explicação que nós podemos dar agora é que, em vez de controlar a quantidade de batatas, ele está controlando o preço da batata. Tá? Há muitos anos é assim no mundo inteiro. Está faltando nessa discussão aqui o governo. O Banco Central é, em tese, independente. Onde é que eu vou escrever isto? Eu vou escrever aqui. Mas ele é banco do governo. Como é que se liga o Banco Central às atividades do governo? Então, eu vou pôr o item número 4 aqui por causa daquele papel que está na lousa ali. Melhor do que o orçamento. A contabilidade do governo e o Banco Central. O governo, tudo que o governo gasta, G, tem que ser idêntico. Eu gostaria de insistir nessa identidade, então, vocês vão me desculpar, eu vou pôr vários sinais iguais. É idêntico, é contabilmente idêntico, não é um achado teórico. Quando eu escrevo E é igual a mc ao quadrado, eu não, Einstein, essa é uma equação, não é uma identidade, não é uma igualdade. Quando eu escrevo ativo igual a passivo, ou governo igual ao que vai vir aqui do lado, é uma identidade. Ela é verdadeira sempre. Ela não precisa ser testada, ela é verdadeira por construção. Então, os gastos do governo são iguais a tudo que ele arrecada, os impostos, mais o que ele amplia na dívida pública, mais a nova dívida pública. Isso aqui é uma informação sobre fluxo. Fluxo quer dizer, vamos por aí, dinheiro por ano. Que nem na água da torneira saem litros por minuto. Então, aqui ele gasta por ano isso, arrecada por ano isto, e o que ele não tiver arrecadado, ele precisa pedir empréstimos, ele precisa fazer variar a dívida pública. Ele já deve 1 trilhão, mas se ele gastar acima do que ele arrecadou de impostos, a única forma de resolver isso é ampliar a dívida pública, que ele vende para o Banco Central ou para o público em geral, no Tesouro Direto. No Tesouro Direto, que é uma possibilidade de investir em títulos públicos pela internet, aberto a instituições não financeiras, nós mesmos,
Você compra aquele título público sem passar por nenhum banco. Então, se ele quiser gastar mais do que ele arrecadou de impostos, ele só tem essa solução, dívida pública. Mais dívida pública. Esse delta aqui quer dizer variação da dívida pública. É um empréstimo adicional que ele pede ao Banco Central. Ora, quando ele faz isso, sempre ele tem que fazer isso, nós temos um problema não real, um problema pedagógico. Quando nós falamos em política fiscal, a política fiscal tem ela está misturada, ela é promíscua, ela afeta a política monetária. E a política monetária afeta a política fiscal. Através disso aqui. Se o governo vai gastar mais, ele vai obrigar o Banco Central a fazer alguma coisa para dar dinheiro para ele. Se o Banco Central comprar o título, comprar ele próprio, ele vai ter que emitir mais dinheiro. Então, os resultados de política monetária e fiscal se misturaram. Está certo? Então, quando nós fizermos, ou vocês pensarem, política fiscal e política monetária, é preciso tomar cuidado para ver se ela é uma política fiscal pura ou uma política fiscal com efeitos monetários. Essa não é a preocupação do presidente do Banco Central, nem do ministro da Fazenda. Essa é uma preocupação nossa aqui, para, quando vocês estudarem SLM, entenderem que eu falo, o governo gastou mais, aumenta a demanda agregada, vocês sabem disso. Mas gastou mais financiado como? Financiou-se através de mais dívida pública. E o Banco Central o que fez? Ele comprou dívida pública e emitiu mais dinheiro. Então, houve dois movimentos ao mesmo tempo. Dívida pública, mais papel moeda em circulação e mais gasto fiscal. Está certo? Quando nós fazemos o exercício de SLM, a gente supõe que a política monetária é pura e que a política fiscal é pura. Ou seja, que uma não afeta a outra. Só uma nota pedagógica. Já entenderam que é a identidade, aqui é um fluxo. Agora, o dinheiro, como eu mostrei para vocês, é um símbolo, uma bandeira, uma figurinha. Ele representa alguma outra coisa. No Banco Central do livro-texto, ele representa direitos de crédito sobre o Tesouro, direitos de crédito sobre os bancos, moedas estrangeiras que o Banco Central tem. Certo? É isso que esta dívida aqui, que o Banco Central tem conosco, ela é uma dívida que, se o Banco Central quebrasse, vamos dizer, eu receberia em troca uma dívida do governo, bancos, teria dívidas a receber dos bancos e teria dólares. Certo? Mas como ela é um representante de ativos, ela representa esta propriedade, ela está sujeita a ser multiplicada. E é isso que eu vou mostrar agora, a multiplicação do dinheiro. Não como a multiplicação dos pães e dos peixes do Evangelho, mas como um fenômeno onipresente, sempre presente no mundo financeiro e no mundo do dinheiro, porque o dinheiro é um símbolo. Então, o Banco Central emite esses símbolos com o direito dessas propriedades. Né? Isso aqui é a dívida do Banco Central conosco. Nós temos a receber isso. E essa aqui é a dívida do governo, dos bancos e os dólares que o Banco Central possui. Mas não é só ele que emite dinheiro. É isso que eu quero mostrar agora. Pelo fato de o dinheiro ser um símbolo, um representante de alguma coisa, essa quantidade de representantes pode ser alterada.